Olá, povo lindo de Deus! Esse vídeo de hoje é praticamente uma continuação daquele vídeo que nós paramos na semana passada, onde eu testifiquei, com textos bíblicos que Jesus já voltou. Então nós vamos ver que eu li para vocês o versículo 1 e 2 do capítulo 11 de Apocalipse, onde o anjo manda João medir o tempo. Então vamos ver, Nero invadiu Jerusalém nos meados de 66, matou os apóstolos e exilou João na ilha de Patmos. Olha bem, os apóstolos foram mortos, até Paulo foi decapitado, mas João ficou guardadinho lá na ilha de Patmos, para que se cumprisse o testemunho de Jesus de que ele ficaria vivo quando Jesus voltasse. Jesus falou isso para Pedro. Então, Nero morreu no ano 68 e João, então, está sendo testemunha de tudo que estava acontecendo, da grande tribulação, da invasão de Jerusalém, do templo indo abaixo. João está sendo testemunha de tudo aquilo que estava acontecendo. E João recebeu do anjo, o seguinte: escreve as coisas que hão de acontecer. Hão de acontecer quando? Ali pertinho, breve, iria acontecer. O ano 70 já não tinha mais templo, terminou, foi tudo abaixo, não é? E antes, então, João recebe essa ordem, no capítulo 11 de Apocalipse, confiram lá. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, eu já li no outro vídeo, e o altar, e os que nele adoram. A ordem é para João, e tinha que ser, queridos, no templo. Então, isso está acontecendo antes do ano 70 e ninguém pode negar isso, porque seria negar a história. O templo foi abaixo no ano 70. Negar isso é negar a história. Nós não podemos fazer isso. Aliás, muitos crentes pecam, por isso erram. Pecar no sentido de errar, né? Isso não é pecado. Pecado é transgressão contra a lei, nem lei nós temos mais para transgredir. Então vejam bem, olhem o paralelo da passagem em Lucas 21, de 20 a 24. Quando é anunciada, então, a grande tribulação, nesse texto de Lucas. Mas quando vir de Jerusalém cercada, olha só, Jesus falando, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, meus queridos, é quem estiverem no Brasil, é quem estiver no Rio de Janeiro, é quem estiver em São Paulo, não, queridos. Quem estiver na Judéia, essas profecias são para judeus. Querido, se você nunca teve a curiosidade de pesquisar, pesquise junto comigo, porque eu estou citando Bíblia. Eu não estou falando nada de mim, não estou trazendo uma nova doutrina, eu estou apenas citando Bíblia. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, Jerusalém, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram tudo o que está escrito. E cairão a espada, e para todas as nações serão levados, queridos. Exatamente como aconteceu, exatamente como Daniel recebeu aquela visão das 70 semanas de Daniel, que Jerusalém seria desolada, arrasada. Jesus diz aqui, para que se cumpra tudo o que está escrito na visão de Daniel. E cairão ao fio da espada e irão para todas as nações. Foi isso que aconteceu com Israel, queridos. Não ficou ninguém em Israel, não ficou ninguém. Até que o tempo dos gentios se cumpra, olha só. Estava solto por um tempo, os gentios. Satanás estava solto por um tempo, através dos gentios, mas era tudo permissão de Deus. Isso é o que João está vendo lá na ilha de Patmos.
O judeu não foi espalhado pelas nações? Acabou Israel. Acabou Israel. Veja bem, as igrejas não conseguem explicar o Apocalipse. Não conseguem explicar. Eles fazem estudos. Eu já fui a vários. Meus queridos, quem está falando para vocês é uma pessoa. Eu não gosto de falar, tá? Mas fez 9 anos de teologia. Se sentou em banco de seminário por muitos anos. Deu aula de teologia. Já assistiu a tudo quanto é estudo que vocês podem imaginar. Queridos, eu fiz estudo do Apocalipse, eu assisti o estudo do Apocalipse com um homem, se eu falar o nome aqui, todos vocês conhecem, é até autor de uma Bíblia. Ele é batista, um pastor batista renomado dos Estados Unidos. Escreveu até uma Bíblia, tem uma Bíblia com o nome dele. Quando terminou o estudo, eu estava mais confusa do que quando eu entrei. Porque não tem explicação para o Apocalipse se você jogar para um futuro. Não tem explicação. Então, João foi colocado na ilha de Patmos para ser testemunha da queda de Jerusalém no ano 70, que era um juízo vindo de Deus, sem a permissão de Deus, sem ser juízo de Deus. Isso jamais aconteceria com aquele povo que foi escolhido por Deus, meus queridos. Aquilo ali foi muito sério, aquele juízo sobre Jerusalém. Jesus, vindo sobre as nuvens, significava juízo sobre uma nação. Eu já mostrei para vocês que esse virá sobre as nuvens foi falado para o Egito, foi falado para a Babilônia, não foi só para Jerusalém, mas aqui nesse contexto foi para Jerusalém que Jesus veio com as nuvens. Então João ficou lá na ilha de Patmos porque Jesus predisse isso. Lá em João 21, de 20 a 22, eu já mostrei para vocês, quando ele diz para Pedro: que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? João ficou na ilha de Patmos. Nero pensou que ele é que estava colocando João lá. Não foi Nero. Não foi Nero. Foi para que se cumprisse o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, Jesus mente? Então ele voltou para João. João está vivo? Então ele voltou para João. Nero matou os apóstolos, como eu falei para vocês. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João decapitado e Paulo também. João decapitado. Parece que Tiago foi cortado ao meio, né? E Paulo foi decapitado. Mas João ficou na ilha de Patmos. Eu acho que foi Tiago que foi decapitado também. E assistiu à grande tribulação e à volta de Cristo como juiz para Jerusalém. O que complica a cabecinha de vocês é que vocês não viram falar que Jesus desceu em corpo. Não desceu e não vai descer. Jesus é espírito, está com o Pai. Acabou aquele corpo. Aquele corpo Jesus deixou aqui na terra. Jesus veio em espírito, em juízo. Isso é que complica vocês, porque o crente gosta de ver tudo de forma literal. E eu já falei para vocês que tem uma matéria, exegese, que significa tirar para fora do texto tudo o que ele está dizendo, esmiuçar, tirar para fora, queridos. Jesus está dizendo: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão ficarão até que eu volte. E é em verdade. E aconteceu. Então, por que é tão mais fácil crer numa verdade que você ouviu desde que nasceu, que você ouviu desde que foi para a igreja, de que você ouviu nos seminários, do que acreditar na verdade de Jesus? Jesus disse: na verdade vos digo. Por que é tão mais fácil crer nos homens? Vamos ver então o próprio João falando, já que é tão difícil você crer em Jesus. Vamos ouvir o que João fala? Apocalipse 1:9. João diz que foi colocado ali por causa do testemunho de Jesus. É João quem está dizendo. Jesus testemunhou que ele ficaria vivo até que ele voltasse, e era em forma de juízo. A tribulação não era para nós. Tribulação não era para nós. Nós não temos nada com isso. Quem matou os profetas foram os judeus. Quem recusou Jesus foram os judeus. Nós não temos nada com isso. A tribulação não é para nós. Nós já temos tribulação demais aí. Não era para nós. O livro do Apocalipse não foi escrito para as igrejas de hoje, meus amados. Meu querido, algum de vocês é membro de uma das 7 igrejas da Ásia? Algum de vocês? Quem sabe, né?
é membro da igreja da Ásia, então é para você o Apocalipse. Porque ali o anjo está dizendo, escreve as 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas receberam a mensagem a fim de que mantivessem firmes naquela grande tribulação. Desculpe, que mantivessem firme a esperança, mantivessem a perseverança. Em todas as cartas, a palavra persevera está lá, nas 7 igrejas. Fica firme. Fica firme. Essa palavra aparece. Apocalipse 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu santo anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O anjo está falando lá no Apocalipse. Então, se a carta foi escrita antes do templo, breve quer dizer o quê? Se a carta foi escrita antes da queda do templo, breve quer dizer o quê? Breve. Esses servos destinatários estavam na Ásia, nas 7 igrejas, passando pela grande tribulação que estava assolando os cristãos daquela época. Os futuristas alegam que será construído um 3º templo, esse aí que o anjo está mandando, João medir. Vai ser construído um 3º templo para ser medido, para que a abominação da desolação seja colocada no templo e etc. Quer dizer, se repetir toda a história. Israel foi espalhado pelas nações, foi tornado Estado de volta em 1947, mas não haverá mais templo reconstruído. Não haverá, pelo menos dentro das profecias bíblicas. Por vontade e propósitos humanos, podem ser construídos. Aliás, o Templo de Salomão está aí, né? Podem construir um templo para cada personagem bíblico, mas não dentro dos propósitos divinos, porque Jesus já afirmou que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Biblicamente, o templo de Deus agora somos nós, amados. Oh, glória, né? Aleluia, Abba Pai. Atos 17, 24, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens. Tem lógica, depois de Deus ter destruído o templo, para que a graça seja revelada para sempre nos nossos corações. Tem graça. Depois de que a graça foi revelada para sempre nos nossos corações, agora construir outro templo feito por mãos de homens para ser medido e destruído em grande tribulação, que nós não temos nada a ver com isso, queridos. Olha só, a lei cega, a religião cega o entendimento. A graça liberta, a verdade, que é Jesus Cristo, liberta da vida. A gente vive em graça, a gente vive livre, a gente não vive preso a coisas que foi ensinada. Nós ficamos com a palavra, com a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo quando ela diz isso. O que Jesus realmente queria dizer quando ele disse isso. Queridos, vivam na graça. A graça é maravilhosa. Viva na graça. Graça sobre graça. Amém.